Olá, o programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, está começando agora. Você tem feito alguma coisa pelo próximo? Você que está aí sentado. O que é que você tem feito pela sociedade em que você vive? O que é que você tem feito para melhorar a sua família, a sua rua, a sua comunidade? Se você não tem feito nada, você pode assistir o nosso programa no Face, programa Trilha Social, programa Trilha Social no Face, e você então lá vai ver várias entrevistas com pessoas que trabalham pela excelência humana e você pode se espelhar em uma delas e fazer um trabalho voluntário. Agora, se você já faz um trabalho voluntário, se você já faz um trabalho onde você transforma vidas, seja onde for, você pode entrar em contato conosco através do e-mail programa trilhasocial@bol.com.br e nós teremos o máximo prazer em trazê-lo até o programa ou trazê-la até o programa, para que você possa mostrar para as pessoas que é possível, sim, é possível interferir na vida das pessoas e transformá-las. E assim, outras pessoas poderão se espelhar em você também e no seu projeto social ou no trabalho que você faz para ajudar as pessoas na sua comunidade, onde quer que você esteja. E hoje, aqui no programa Trilha Social, nós estamos recebendo uma pessoa que tem uma responsabilidade muito grande aqui no Estado. Ela é promotora de justiça. Olha que responsabilidade que vem sobre as costas dos nossos promotores de justiça daqui, do nosso Estado, do Brasil. E era uma pessoa que tem um olhar muito afinado com a sociedade e também faz muitos trabalhos voluntários. E nós vamos falar a respeito também de várias ações que ela tem feito e de um livro que vai ser lançado por aí. Carla Padilha. Olá. Carla Padilha, promotora de justiça, prazer em recebê-la em nosso programa. Prazer é meu. Quando a gente fala assim, promotor de justiça para uma pessoa, olha, você vai falar com um promotor de justiça, a pessoa já treme na base, já pensa que é uma pessoa inacessível, principalmente para a sociedade civil, mas como é importante informar a sociedade sobre o trabalho que você desenvolve. Queria que você falasse, antes de qualquer coisa, um pouco sobre quem é Carla Padilha. Como a minha vida inteira... Bom dia, boa tarde a todos. Eu não sei, esse programa é veiculado várias vezes. Maristela, primeiro dizer que é um prazer enorme estar aqui. E todas as vezes em que for convidada, e com certeza todas as vezes em que um membro do Ministério Público é convidado a fazer essa interface com a sociedade alagoana, ele se fará presente, porque a nossa função não é somente estar nos gabinetes, nossa função vai para além disso. E eu estou aqui como membro do MP, né, como a gente chama assim no apelido, e também como profissional da área jurídica. Então, eu tenho mais de 20 anos de Ministério Público e sou vocacionada para a área, adoro o que eu faço, apesar de todos os percalços e todos os problemas que a gente vivencia, né, notadamente no estado de Alagoas, diante da escassez de recursos, diante dos problemas gravíssimos de ordem social e que repercutem, obviamente, na eficácia de qualquer trabalho que possa ser desenvolvido por nós, membros do MP. Você falou que é vocacionada para isso. O que é que te fez seguir essa linha de trabalho? Porque tudo na vida é uma escolha. Você fez direito? Isso. E durante a época de direito, mas antes disso você já pensava em ser promotora? Como é que nasceu no seu coração essa vontade de estar nessa posição, que é uma posição de extrema responsabilidade? É interessante, Maristela, é que, na verdade, eu precisei encontrar sozinha esse caminho, porque apesar de ter um avô que era juiz de direito, minha tia que era juíza de direito e desembargadora, chegou a se tornar desembargadora, hoje está aposentada, na minha época de jovem, ninguém orientava direito ninguém, então a gente que tinha que procurar fazer o que fosse mais, sei lá, mais conveniente, mais oportuno, etc. Como eu tive uma atividade
com a arte. Eu fui bailarina durante muitos anos. Eu vivia... Nunca imaginei você bailarina. Olha, veja verdade. Quantas revelações a respeito de Carla. É verdade. Fui bailarina durante muitos anos. Então, o balé deixa a gente no mundo à parte. O mundo etéreo, o mundo das nuvens, o mundo dos sonhos. E eu vivia muito alheia à realidade, né? Até que eu, de repente, comecei a despertar para a vida, né? E quando houve o que marcou esse despertar? Porque normalmente algum fato, alguma coisa. Talvez no meu caso, eu fiz um concurso público ainda com 18 anos de idade e me tornei fiscal de tributos. E fui jogada no interior para trabalhar numa área que era muito inóspita, insalubre, sob todos os pontos de vista. Eu tinha inexperiente. Extremamente técnica. Extremamente técnica e difícil, árida, né? A gente ia cobrar tributos. Eu lembro que eu ia aos sábados cobrar tributo de boi e de porco depois da feira, nos interiores. Então, para mim, isso era impactante, era chocante. Eu lembro muito das minhas amigas de faculdade, eu fazia a época de administração, que diziam, não é possível, você vai para o interior fazer esse tipo de atividade, porque era algo tão distante da nossa realidade, né? Digamos, de jovens da classe média e que tinham uma vida relativamente confortável, mas eu sentia a necessidade de autossubsistência e de trabalhar, e gostava de estudar, e fui aprovada e comecei. Então, quando eu me deparei com a necessidade, com os problemas do estado de Alagoas, comecei a ver que eu podia fazer um pouco mais, que aquele trabalho não me fazia feliz, era um trabalho burocrático, técnico e de cobrança. Mas ele foi importante para você? Com certeza. Porque esse impacto fez com que você repensasse a sua posição diante da sociedade. Exatamente. Uma bailarina de 18 anos de idade, de repente, vira fiscal de tributos no interior do estado de Alagoas e descobre que o mundo é muito mais do que o palco. Né? O mundo tem uma realidade muito mais trágica do que o drama que se apresenta para o teatrólogo, por exemplo, ou para o bailarino. E aí, a partir dali, eu comecei a procurar, a pesquisar, a investigar em que medida eu poderia me satisfazer profissionalmente e também prestar, digamos, um resultado para a sociedade. E encontrei o direito. Então, eu que encontrei o direito. Então, eu trabalhava o dia inteiro e fazia faculdade à noite. Cansadíssima, esgotadíssima. Mas você tinha um objetivo. É importante. Então, esse período para você foi muito importante para te dar um objetivo a seguir. Com certeza. Os jovens hoje, a gente comparando a sua juventude de 18 anos com um jovem de outro, é bem distante, né? Sim, porque naquela época, primeiro que com um nível de violência muito menor, né, eu fazia tudo sozinha, eu ia de ônibus para o interior, eu agia autonomamente. Hoje a gente protege os nossos filhos, tem medo que eles saiam às ruas, eles não sabem fazer absolutamente nada que não seja as tarefas básicas de casa e estudar. A gente está sempre querendo, né, poupá-los. Super proteger. E na minha época não, na minha época eu tinha que trabalhar mesmo, né? Sou filha de militar, então tinha um regime também rigoroso em casa. Disciplina, muita disciplina. A disciplina lhe ajudou? A disciplina é fundamental, certo? Fundamental. Desde que ela não lhe impeça de pensar, né? De questionar o que está posto. Certeza. Mas, para mim, tudo que eu fiz, eu imputo a disciplina como 90% de todas as minhas possibilidades. Uma pergunta. Na dança, muita disciplina. A dança também tem muita disciplina. Você acha que a disciplina, ela ajuda no planejamento? Ela ajuda em tudo. Porque nós temos um país, né, que não planeja. Então, é cultural não se planejar. E é cultural não se ter uma disciplina. Exatamente. Você pode ter horários que você tem que cumprir dentro do trabalho, mas você cumpre com tanta má vontade, você fala, meu Deus, não é algo que você faz como uma coisa natural. E a disciplina lhe ajudou bastante também nesse sentido. Com certeza. Do planejamento. Claro, eu sempre digo isso, se você quer, você pode. Eu digo sempre isso aos meus filhos e aos meus alunos, né? Se você quer mesmo, agora tem que querer mesmo. Querer mais ou menos, eu digo sempre, o mundo está cheio de mais ou menos. Quem estuda mais ou menos, quem se preocupa mais ou menos, quem contribui mais ou menos. O mundo dos mais ou menos vai dar mais ou menos em lugar nenhum. Então, você tem que querer muito as coisas. Você fala de algo muito interessante. Às vezes, a gente fala assim, a pessoa medíocre. Medíocre não significa que a pessoa seja... não é um desmérito. É mediana. Uma pessoa que é mediana. Mediana é aquele que faz o básico. Isso. Não se preocupa em fazer melhor, né? Ir além para criar
como nós tivemos aí grandes cientistas que fizeram grandes descobertas, porque tinha uma alma em busca, e você foi uma alma também que buscou um diferencial. Talvez, Maristela. E assim, claro que sair da zona de conforto é difícil, né? Causa sofrimento, causa dor, causa angústia, né? Deixei de dormir algumas noites, né? Por diversos motivos, mas muito associados a compromissos, a você querer fazer a coisa, às vezes não conseguir dar cabo às demandas que lhes são solicitadas, etc. Mas o que importa é que conseguimos chegar em algum lugar, né? E eu acho que, graças a Deus, as linhas do destino me encaminharam para uma atividade que me permite exercer plenamente, ou pelo menos da forma que é possível se imaginar, contribuindo com uma melhoria na sociedade. E essa sua veia voluntária, quando é que ela começou? Porque dentro do trabalho, tudo bem, você planejou, você cresceu. E quando você começou a pensar em sair da sua sala e ir contribuir com a sociedade, com o conhecimento que você tem, e levar de forma produtiva para a sociedade? Bom, na verdade, Maristela, há alguns anos atrás, vamos dizer vários anos, porque a gente vai ficando velha, vai começando a falar em décadas, né? Ah, não vamos ser velha, não. Antiga. Antiga. E aí nós pensamos num trabalho em que visitamos diversos municípios do estado de Alagoas, e foi uma experiência enriquecedora. Inclusive, uma das autoras desse livro também participou comigo desse trabalho, que era assim intitulado Corrupção Mata, Previna-se, né? E a atividade era justamente para empoderar essa sociedade no sentido de que ela pudesse conhecer os seus direitos. Esse livro você teve um livro nessa época que foi lançado e ajudou também nesse trabalho voluntário, foi isso? Não, na verdade, eu já publiquei alguns livros, mas... Esse... Corrupção Mata? Não, na verdade, esse era o título do projeto. Do projeto. Corrupção Mata, Previna-se. E realmente mata, porque quando uma pessoa, ela tira com uma canetada, né, desvia uma verba, o que ocorre? Quantas pessoas vão morrer de fome, vão morrer porque não tem saúde plena, não tem de desconhecimento, porque não tem acesso à educação, informação, não tem acesso àquilo que ele deveria ter. Exatamente. Então a ideia foi essa, foi trazer essa população com uma linguagem simples, né, mas mostrar que a sociedade civil precisa se organizar, né, que ela precisa se empoderar, que ela precisa saber que o Estado não ocupa determinados espaços, é preciso que nós aprendamos a exercer algum controle social. E aí foi nesse sentido. E vivenciamos experiências belas e outras tristes, mas serviu para a gente mapear de alguma forma o estado de Alagoas. Então, o trabalho voluntário, ele contribuiu também para você profissionalmente, ou seja, embora fosse voluntário, fora do seu âmbito de trabalho, era um extra, um horário a mais que você se dispunha a estar ali com a sociedade, levando informação, trouxe para você também um ganho? Eu acho que a gente ganha muito mais do que dá. Não só o ganho profissional, mas trouxe para você um ganho como ser humano? Com certeza, Maristela. Digamos assim, é um plus que você recebe na sua vida, né? E mais, é uma provocação. Dizer, vem cá, você pode fazer mais. O que é que você pode fazer? Você é instrumento, você não está aqui por acaso. Você tem uma série de possibilidades. E aí depois, quando trabalhei em muitas cidades do interior, inclusive cidades com problemas sociais seríssimos, como Traipu, por exemplo, onde eu passei mais de 2 anos, o que é que a gente faz? A gente precisa fazer com que essa população conheça a realidade, saiba onde é que estão esses recursos, onde é que ela pode ter, em que porta ela pode bater para reclamar dos seus direitos, né? E fazê-la resgatar a credibilidade nas instituições. E o Ministério Público tem esse papel de parceiro da sociedade, né? Ele tem que estar próximo. Essa ideia de que o promotor é inatingível é inadmissível nos dias de hoje. E eu tenho percebido isso porque nós temos visto o Ministério Público trabalhando bastante, indo à sociedade, se ocupando de fazer trabalhos voluntários, levando conhecimento.
o nosso programa vai para um pequeno intervalo, mas olha, nós temos coisas maravilhosas para falar para vocês, inclusive o livro que foi lançado essa semana, maravilhoso. Nós vamos falar já já sobre esse livro de Carla Padilha, e que organizou junto com outras pessoas. O programa Trilha Social vai para um pequeno intervalo e a gente volta já já. E eu estou esperando você. O programa Trilha Social volta agora desse pequeno intervalo. Nós estamos aqui com Carla Padilha, que é promotora de justiça e que está lançando um livro, esse livro que vocês vão ver aqui, Droga, Poder e Estado. Esse livro que foi organizado por ela e Luiz Sálvio de Almeida, da Universidade da UFAL. Esse livro, como é que nasceu? Aqui nós vemos que a agência é a fonte de notícias de Maceió. Situa a gente com relação a esse livro. O que versa, como é que nasceu essa ideia? Bom, eu posso dizer o seguinte, o grande mote partiu do professor Luiz Sálvio de Almeida, que é um inveterado pesquisador, apaixonado pelas causas de Alagoas, historiador, com uma cultura geral vastíssima e que me convidou com esse desafio. O que é que ele pretendia? Dar continuidade a alguns livros, é uma espécie de coleção, Maristela. Uma coletânea. Já saíram alguns livros, inclusive eu participei de outros livros anteriores a respeito de criminalização, se pobreza gera criminalização, porque todas as questões que tocam o professor Sávio dizem muito respeito à história, à construção histórica de Alagoas e esse empobrecimento que o estado de Alagoas sofreu ao longo dos anos. E nesse livro você fala também da questão da descriminalização e despenalização. Vocês também versaram. E isso aconteceu foi uma proposta dele, você recebeu esse convite, né? Na verdade, um desafio, Maristela, porque assim... Um convite e desafio. Para todos, porque o que é que acontece? Aqui nesse livro não participa ninguém desocupado. Todos que fazem parte do livro são extremamente ocupados, no sentido de terem atividades profissionais do dia inteiro, dos 3 turnos. Mas eu sempre acho que a gente, procurando quem está ocupado, tem mais chance de resultados. E o que é que a gente porque fez? A pessoa se programa. É verdade, exatamente. É o tal do planejamento. E aí, qual foi a ideia desse livro? A gente reunir membros de diversas instituições que possam oferecer visões distintas de um mesmo problema. Então, o formato é através de rodas de conversa. Nós nos reunimos ao longo de 5 sextas-feiras no mês de agosto do ano passado, ou seja, está completando um ano agora. E aí, com isso, cada um tinha o seu dia de ser o moderador, aquele que trazia a ideia. Foram 12 meses de preparo, de reuniões, de roda de conversa com todos esses profissionais, vocês se encontrando, pensando, repensando, cada um dando a sua visão. Exatamente. Até sair a obra. Exatamente. Então, é uma obra a muitas mãos. E qual é a riqueza dela? É justamente essa. Se eu tenho um defensor público tratando do problema da droga, se eu tenho uma promotora de justiça também, se eu tenho um membro da Polícia Militar, se eu tenho um psicanalista, um sociólogo, se eu tenho um juiz de direito e, por fim, um pesquisador que trabalha a causa da violência no estado de Alagoas, né? da vitimização do negro, do pobre, eu acho que milhões de possibilidades são abertas. E essas discussões eram acaloradas, as conversas, porque é um assunto esse assunto, né, droga, poder, Estado, a questão da dependência química, a droga está aí, está posta, nós trabalhamos o efeito da droga, né, estamos assim, e eu vejo que muitos profissionais da área que atendem os dependentes químicos ou que trabalham para que eles possam ser reinseridos na sociedade, porque eles acabam tendo problemas muito sérios, porque não conseguem trabalhar, não conseguem ter uma vida normal. Para você tirá-lo da droga para que ele possa voltar para a vida normal, é um caminho muito difícil. Eu vejo que eles dizem, muitos deles, muitos psiquiatras, muitas pessoas que trabalham dentro dessa área disseram assim, olha, eu me sinto enxugando gelo. Como é que eles se sentem?
Na verdade, assim, começa a partir dessa frustração, né? Toda instituição ou todo profissional traz em si esse sentimento de enxugar gelo, mas não perde a esperança. Então, esse trabalho foi muito mais em cima de se repensar o problema, de se encontrar alternativas, claro, a partir do que está posto. A gente precisa conhecer a nossa história, a gente precisa conhecer a realidade, todas como ela as realmente causas que justificam esse quadro caótico hoje vivenciado em relação à droga em Alagoas para buscar caminhos, não é? A gente não pode perder a esperança. Então, essa discussão foi nesse sentido. São artigos curtíssimos, Maristela, com uma linguagem simples, acessível, porque o objetivo é esse. Para você levar para um público que nós temos... Público leigo. Porque culturalmente o nosso público não lê muito, né? Exato. Nosso, mas esse livro é fácil de ler. Exatamente, por isso foi muito bem pensado, eu acho muito interessante. E vocês pretendem levar essa leitura também, de que forma? Vocês pretendem disseminar esse conhecimento todo que foi elaborado nessas rodas de conversa? Vai disseminar, vocês têm uma linha, por exemplo, educação, ou as organizações não governamentais que já trabalham com o tema, ou mesmo que não trabalhem com o tema, que é um tema que atinge a qualquer um. Hoje nós não temos uma família que não tenha alguém que esteja envolvido com a questão da droga. Exatamente. Então, esse livro especificamente foi essa visão institucional, ou seja, é uma visão de cada órgão. Mas, a partir daqui, Maristela, a ideia é que se possa ter como mola propulsora de outras iniciativas, de próximos livros, de próximas publicações e, claro, debates. Durante o lançamento, na sexta-feira, se pode ver como o assunto desperta interesse de todas as categorias, dos jovens, muitos estudantes estavam presentes. Então, isso, por si só, já demonstra que nós estamos no caminho certo. Estamos, sim, contribuindo para que esse problema não deixe de estar na pauta, quer das escolas, quer da própria sociedade civil, quer dos gestores, no sentido de buscar evitar somente a repressão. A repressão é precisa, é necessária, mas ela tem que vir para e passo com trabalhos preventivos, com trabalhos de conscientização, principalmente dessa juventude que está agora se tornando, não é, profissional e precisa levar em si o risco que a droga traz, né? Os perigos que é essa aproximação com a droga, né? E as formas que nós temos de driblar a oferta da droga. Outra é saber fazer a separação do crime organizado que envolve a droga, do grande traficante, do usuário, né? Hoje, inclusive, há polêmicas sem fim relacionados à própria lei de drogas. Há quem sugira a descriminalização do uso da droga. Há quem diga que a saída não é a descriminalização, é a despenalização, ou seja, não aplicar pena. Mas, de toda sorte, é um assunto que não está... Polêmico, Exato. É muito polêmico. É polêmico, traz em si uma polêmica. E é um problema que tem a vertente econômica, social, política, cultural. A gente não está aqui falando só de direito, a gente está falando de vida. A gente está falando de existência, de defesa da vida. Exatamente. É essa a nossa proposta. A proposta é defender a vida. E é muito importante. Eu tenho percebido, Carla Padilha, que o Ministério Público ele tem sido mais participativo nos últimos anos. Como você falou, né? Você sentiu que você tinha que sair das paredes do Ministério Público para ir até as comunidades, levar um pouco do seu conhecimento, fazer um trabalho voluntário, fazer uma palestra e levar informação para esse público. A gente tem percebido que o Ministério Público ele tem não só a área que você trabalha, como muitos outros promotores de justiça e também de outras promotorias, como a promotoria a 24ª de consumidor, da infância, até a 24ª promotoria que trabalha com a questão das associações, das organizações não governamentais. Eu vi que evoluiu muito. Com certeza. Evoluiu bastante. E a gente, você acha que, o que você acha que startou que as pessoas que estão no Ministério Público tenham saído? Eu imagino, Maristela, que é uma questão nacional, certo? Hoje a gente precisa de um MP que se diga resolutivo.
né? Resolutividade, proatividade. A gente tem que pensar para além do que dizem os textos legais. Porque se lei e quantidade de lei fosse bom, a gente teria o melhor dos mundos, né? A gente tem legislação demais, tem texto demais, tem crime demais, né? Tudo. A gente precisa conseguir transformar esses textos mortos em vida, transformar isso em realidade melhorada. Isso, né? E tirar a lei do papel para que ela seja Exatamente. praticada, porque nós temos leis maravilhosas, Exato. Mas não saem do papel, Pois elas não é. são praticadas. Pois é, então, o que é que a gente pensou? O Ministério Público tem um papel fundamental nisso, né? Primeiro que ele tem a parceria da sociedade. De alguma forma, o promotor de justiça é visto como um amigo da população, né? Então, se a gente aproxima, se a gente mostra essas possibilidades de atuação conjunta, o Ministério Público participando, ouvindo a sociedade, né? Hoje é claro que a gente trabalha em cima de um planejamento estratégico, como a gente já falou desde o início, a gente precisa estabelecer prioridades, não dá para tentar salvar o mundo em 2 dias, a gente precisa entender, dentro desse planejamento, quais são as áreas prioritárias em Alagoas, de que forma a gente pode intervir em 1 ano, Montar em 2 uma anos, estratégia. em 3 anos. Exatamente. Então, a gente trabalha em cima de estratégia, a gente tem metas a cumprir, certo? E dentro dessas metas, a gente tem o trabalho de combate, de prevenção às drogas, certo? E esse trabalho é maravilhoso, mais uma vez, falando desse livro, Droga, Poder e Estado. Você pode obter informações sobre esse livro também pelo telefone 2122-3500. Se você quiser comprar o livro, você vai ter informação a respeito dele. Ele deve estar nas livrarias. Vai estar nas livrarias sim, também, mas quando você já estiver, você que já está vendo aí, já quer saber, já liga para lá para saber onde é que você encontra, como é que você pode também acessar e ter esse livro dentro da sua biblioteca na família. E nós estamos, o programa Trilha Social já está chegando no final. É um assunto que movimenta o nosso coração, movimenta a nossa alma de cidadã, né? Cidadãos que somos todos nós. E eu gostaria muito que você deixasse uma mensagem para o nosso povo. Bom, o que eu queria dizer é que, como membro do Ministério Público, o que eu queria pedir à sociedade alagoana é que ela continuasse com essa inquietação, permanecesse vigilante, atenta, buscasse os seus objetivos enquanto sociedade organizada e contasse sempre com o apoio do Ministério Público. A gente trabalha temas os mais diversos. Agora mesmo estamos em plena campanha do Agosto Lilás, que trata da violência contra a mulher e claro que cada um, dentro da sua área de atividade, tem um papel relevante a cumprir. Então, nunca subestime a sua capacidade de contribuir para um porvir melhor. Então, queria dizer que o Ministério Público está sempre aqui à disposição para trocar ideias e para trazer um pouco de esperança para o povo alagoano, que tanto necessita virar a página da nossa realidade. Muito obrigada. Muito obrigada também. O programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, volta semana que vem e nós estamos esperando você. Até lá.